Bora, fiel, com as últimas informações do Corinthians com Rodrigo Vessoni, o timão que enfrenta na quinta-feira o Grêmio. Porém, pode ter alguns desfalques aí devido a essa data FIFA. Alguns jogadores do timão jogam hoje à noite. Então se liga só nas informações, deixa o seu like, se inscreve no canal. E logo na sequência também o pessoal da Opinião Placar, também um pouco da ESPN falando do Corinthians. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do timão. Comenta aí após o vídeo o que você achou dessa análise, dessas informações. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. E Vessa, e o Corinthians também, Pies em Inglaterra, aqui, né, no campo nacional, se preparando para encarar o Grêmio. Cara dele. Anunciou agora a saída oficial, oficializou só, né, a saída do Alex Santana lá pro Grêmio, empréstimo até o final do ano. Já tinha liberado também o Giovani, que não quis renovar o contrato. Se fala que está indo pro Hellas Verona, esse seria o 14º colocado do Italianão. E ele foi liberado aí também 50 dias antes do fim do contrato, já que não quis renovar. Tá vindo a parada da Copa do Mundo de clubes, então liberaram. Então são duas saídas por enquanto, não tem nenhuma chegada, mas duas saídas que também impactam um pouco ali em relação ao time. Para quinta-feira, o que acontece é que o Corinthians tem 8 jogadores convocados. Data FIFA, né? Pela data FIFA, só 2 eu diria que estão garantidos. Hugo Souza e Romero estarão hoje na Neoquímica Arena, voltam para suas casas, dormem, treinam amanhã e viajam para Porto Alegre. O Martínez vai estar no Uruguai. Uruguai, Montevidéu está muito perto de Porto Alegre, deve ir até direto, acho que também pode participar. Os demais, eu acho que todo mundo, olha, se jogar. O Memphis joga hoje na Holanda. O Félix Torres e o Carrilho se enfrentam no Peru. Também hoje à noite, 10h30 da noite, também eu acho que não vão para o jogo. E o Felipe Longo, o goleiro, e o Breno Bidon estão no Egito, jogaram ontem pela Sub-20. Eu também tenho dúvida se eles vão ficar à disposição. Pode ser um Corinthians bem modificado para esse último jogo, a hora que acabar. Os clubes ainda estão para anunciar todos eles oficialmente, mas o Corinthians, por exemplo, vai dar 15 dias de folga para os jogadores e aí voltam para poder 15 dias se preparar para aquela loucura que vai ser de jogos no retorno. Mas são 15 dias que virão pela frente de folga. Então, se bobear, talvez o Memphis nem volte para o Brasil. Joga lá, já fala, fica aí, você não vai jogar quinta. É só um palpite, não tem informação nenhuma, mas por essa logística, outro continente, e o Carrilho e o coisa do Peru também, eu acho que não jogam. O Martínez está em Montevidéu, repito, aí é mais perto Porto Alegre. O Hugo e Romero estão aqui em Itaquera, vão pro jogo, treinam amanhã e viajam também. Mas a data FIFA vai dar um problema um pouco maior aí pro pros mortais, como diz o Tironi, né, a data FIFA vai simplesmente não ter jogo quarta, tem jogo quinta, mas praticamente todo mundo que participar não vai jogar. O CBF está tentando tirar algumas datas da frente, mas vai dar problema. Os jogos do play-off da Libertadores e da Sul-Americana vão acontecer em datas do Brasileiro. Então vai ter que adiar jogos desses times envolvidos. Vasco, Grêmio, tal. E vai passando para frente. Sem contar aquele conflito lá na frente, que é o tal do campeão da Libertadores, que vai, em tese, disputar o Mundial no formato antigo durante a vigência do brasileiro. Então, de fato, não vai ter data. O brasileiro vai começar a ter os asteriscos. Tá tudo, né? Tá 11 rodadas a partir de agora. Fica pensando, bom, se tudo correr bem, não vai ter brasileiro lá. Exato. Se tudo correr bem, vai se ajeitar. Não vai ninguém pro playoff. Não vai ninguém pro playoff. Foi assim. Falando agora de Corinthians, hein? Tem as informações do Clube do Parque São Jorge aqui no Sport Center. Fãs de esportes, o Corinthians vive um momento turbulento politicamente. Há exatamente uma semana, membros de torcidas organizadas ocuparam o Parque São Jorge exigindo mudanças no estatuto. Mas o futebol continua e o momento dentro de campo também não é dos melhores. Depois da eliminação na Copa Sul-Americana e um empate decepcionante com Vitória na última rodada na Neoquímica Arena, agora o Corinthians se prepara para encarar o Grêmio nesta quinta-feira em Porto Alegre às 8 horas da noite. Devido à proximidade da partida com o final da data FIFA, o técnico Dorival Júnior pode contar com só 2 dos 8 jogadores que foram convocados para representarem suas seleções.
Os únicos nomes praticamente garantidos são do goleiro Hugo Souza e do Ángel Romero. Os dois jogam a partida entre Brasil e Paraguai nesta noite na Neoquímica Arena e por já estarem em São Paulo, a logística é mais favorável. O venezuelano José Martínez é dúvida. A Venezuela joga hoje no Uruguai, que faz fronteira com o Rio Grande do Sul. Por isso, a logística também pode ser facilitada. André Carrillo, do Peru, e Félix Torres, do Equador, jogam hoje em Lima, capital peruana. Por isso, a distância e o tempo curto de recuperação devem impossibilitar a presença deles na partida contra o Grêmio. Quem está numa situação ainda mais difícil é Memphis Depay, que também joga hoje em território holandês. Por isso, a logística não favorável e o tempo curto de deslocamento devem impossibilitar a presença de Memphis no jogo. O goleiro Felipe Longo e o volante Breno Bidon também não devem estar à disposição. Ambos estão no Egito com a seleção brasileira sub-20. Além dos jogadores convocados, Yuri Alberto, Gustavo Henrique e Ranieri são dúvidas por estarem se recuperando de lesões. Fato é que o Corinthians teve 10 dias de preparação devido à pausa para a data FIFA e quer dar uma resposta para o seu torcedor fora de casa no último jogo antes da parada para o Mundial de Clubes. Bom, vamos falar um pouquinho de futebol aqui, de Campeonato Brasileiro, porque antes do Mundial de Clubes a gente vai ter mais uma rodada, né? Verdade. Os times que viajaram ao Mundial, obviamente, já não participam, mas a gente tem, por exemplo, o Corinthians que vai encarar o Grêmio e precisa vencer, né? E assim, o Hugo Souza tá chamando bastante atenção lá nos treinos da Seleção Brasileira, hein? E tem uma janela de transferências aí, então é bom ficar de olho. E além disso, o Corinthians pode ter desfalques por conta dessa data FIFA. O Memphis, por exemplo, tá em Malta para jogar pela seleção holandesa. Provavelmente não chega a tempo para jogar com o Corinthians. Os jogos são hoje, né? Também lá nas eliminatórias europeias. E o Corinthians joga depois de amanhã, na quinta. Ainda assim é uma viagem muito longa, não tem tempo para muito descansar, nem muito menos para treinar. Então realmente fica complicado. Eu acho que tá todo mundo já num clima meio que de férias, né? De folga forçada ali. Mas como você bem disse, Zá, o jogo é muito importante pro Corinthians. Vem aí nessa fase bastante irregular. O técnico Dorival Júnior precisa dar uma resposta também. Porque até agora o Corinthians apresentou muito pouco, né? Sob o comando do Dorival. Então precisa responder. Aquele empate sem gols com o Vitória em casa marcou demais negativamente. Demais, né? Porque foi o único time até agora do Brasileirão que não conseguiu marcar gols contra o Vitória. Então, realmente, pegou mal pro Dorival, então ele precisa dar uma resposta, mesmo já com esse clima de folga, mesmo jogando fora de casa. Então, é um jogo muito importante pro Corinthians, sim. E você, Carneiro, como que você enxerga essa partida aí, já pensando que o Corinthians pode ter alguns desfalques por conta dessa data FIFA, né? Tô 100% com o Lucas. Acho que é essa necessidade de dar resultado já, sendo que os clubes estão meio com climinha de férias, né? Inclusive tem alguns clubes, os que vão enfrentar os que estão no Mundial, que já deram férias, inclusive já anteciparam. Então tá um clima meio esquisito assim, mas tem 3 pontos em disputa e esses 3 pontos fazem diferença demais lá na frente. O Dorival, o trabalho dele começou primeiro tentando organizar defensivamente, né? O que era importante, porque tomava gol demais com o Ramon Dias, só que essa organização defensiva acabou criando um desequilíbrio. É um time que está atacando mal, é um time que está tendo dificuldade para criar chances. Também pelo Garro, que está voltando de lesão aos poucos. Pelo Memphis, que não está numa boa fase técnica, já tem alguns jogos. E pelo Yuri, que se lesionou agora. Então, esse é o problema. O Dorival não teve os 3 à disposição ao mesmo tempo ainda. Exatamente. O que é um problemão e que faz também colaborar o fato de que o Corinthians não tem um elenco suficiente para disputar os títulos que ele queria disputar nesse semestre. Perfeito. O Yuri vai fazer muita falta, né? Até porque ele não tem um substituto. Ele não tem um substituto. Você pode colocar o Memphis ali? Pode, mas é a mesma coisa? O Memphis, como o Gabriel falou, não tem desempenhado nos últimos jogos. A torcida, inclusive, mais a mídia, né? Tem cobrado muito dele, desempenho. Mas acho que até torcedores também têm cobrado, né? Porque ele é o cara que pode fazer a diferença. Ele, o Garro e o Yuri hoje são os jogadores que podem... É o tripé, né, no Corinthians. São os jogadores que podem ter uma individualidade que podem resolver o jogo pro Corinthians, né? E realmente o Memphis não tem...
desempenhado como a gente espera, de pegar a bola, bater no peito e... Chamar a responsabilidade, Chamar né? a E eu acho que ele responsabilidade, chega no Corinthians meio que com essa missão, né? Com essa função de ser o diferencial, de ser o cara que resolve. E ainda, se ele tiver a ajuda do Garro e do Yuri, que também são diferenciados, é melhor ainda. Só que agora ele não vai ter, por exemplo, do Yuri. E eu concordo com o Sormani total. A lesão do Yuri fala muito sobre o elenco do Corinthians, né? Porque ele testou o Memphis lá, não dá muito certo. Aí ele olha pro banco, ele já tentou o Héctor Hernandes. Não dá. Não tem a menor condição, entendeu? Ele se livrou do Pedro Raul, que tá fazendo gol no Ceará. Então, realmente, o elenco... Não dá. A lesão do Yuri fala muito sobre o planejamento ali, o elenco do Corinthians. Eu tava até pegando aqui pra falar certinho, são 6 jogadores do Corinthians hoje espalhados pelas eliminatórias da Copa do Mundo, né? A gente tem o José Martínez, que é venezuelano, o Hugo Souza e o Ángel Romero, que estarão no Brasil e Paraguai, mas esses dois não devem... Deve ser problema, né? Ser problema, exatamente. Estão aqui, né? E aí a gente tem o Carrilho, que pode ser uma questão, né? Deixa eu ver. O Carrilho, o Félix Torres pela seleção equatoriana. Peru contra Equador. Aí tem corintiano que fala que é reforço. Porque os corintianos estão odiando. Mas tem gente nessa redação nossa aqui da Placar que tem um carinho muito grande pelo Félix Torres, entendeu? Não, gente que torce para outros times. Eu já sei quem Eu não vou dizer quem que é. Você sabe quem que é, né, Isa? Eu já sei quem é. Mas eu não vou dizer quem que é, Tá. porque eu não tô afim de fazer fofoca aqui. É realmente um carinho enorme e é compreensível. Bom, então, aí tem o Memphis. Eu acho que desses possíveis desfalques, os mais preocupantes são o Memphis e o Carrillo mesmo, né? E, coincidentemente, são os jogadores que fariam mais falta, eu acho, né? Dentro do time do Corinthians, são os que correm mais risco de não jogar, que é o Carrillo lá no Peru e o Memphis na Holanda. E mais uma vez, eu falei muito do substituto do Yuri, mas se você for pegar o substituto do Carrillo no meio-campo, por exemplo, também tem uma diferença muito grande, né? Que é a questão do Charles, por exemplo, o Bidon, Rian, quem que ele for utilizar no meio. E na frente a questão do ataque também, que é bem diferente do titular com relação ao reserva, né? Você sabe que hoje, pensando, eu tenho dificuldade em dizer o que o Corinthians disputa na temporada. Assim, pensando em Campeonato Brasileiro, por exemplo... Até o que o Corinthians... Qual é o objetivo? É uma vaga na Libertadores? Deveria ser proibido, certo? Por quê? Constar no regulamento. Por que deveria ser proibido? Porque não adianta nada, ele vai lá tomar a vaga dos outros. Entendeu? O que acontece? O que acontece? O acesso é negado. Eu já ouvi umas musiquinhas aí na internet, algo a respeito. Assim. Então, eu falei pra vocês, devia constar no regulamento assim. Se o Corinthians se classificar pra Libertadores, então ele cai, ele sai, o primeiro da Sul-Americana vai pra Libertadores. E o primeiro que estiver fora da Sul-Americana sobe pra Sul-Americana. Devia ser assim. Entendi. Porque o país entra com uma vaga a menos, entendeu? É um competidor a menos. Mas é verdade, gente. Eu não tenho culpa disso. Só relato os fatos, entendeu? Entendi. Pá. Agora, qual é o objetivo? Brincadeiras à parte. É um torneio sul-americano. Você deve pegar uma pré-Libertadores, uma pré, hein? Pré. Legal. Você acha que é pré-Libertadores, nem vaga direta? Aí, eu acho tô falando difícil. de Campeonato Brasileiro, porque Copa do Brasil... Bom, Copa do Brasil tem só um Palmeiras e Corinthians nas oitavas, né? Ficou difícil. Mas é um jogo equilibrado, porque é um clássico, né? É óbvio que o Palmeiras é um time melhor, tem um elenco melhor, tá mais estruturado, mas num clássico... Mas você vê, desde o Paulista, o Palmeiras fez isso aqui. O Corinthians ficou no lugar, até caiu um pouco, assim, em relação ao desempenho técnico. O Palmeiras sobe, subiu, né? exato. E encontrou novas opções dentro do elenco, contratou jogador... E o Corinthians ficou estabilizado e até caiu um pouco por causa das lesões, tanto que trocou técnico e tal. A questão extra-campo também, exato, né? Da diretoria. Você não sabe a ambição do Corinthians. Toda, e você não sabe nem o que é o Corinthians hoje, quem é o presidente do Corinthians, qual é a organização do Corinthians. Você isso não interfere, né? Faz uma diferença danada dentro de campo. É tudo muito indefinido, né? E você que tá assistindo a gente, até onde você acha que o Corinthians pode chegar nesse Campeonato Brasileiro de 2025? Comenta e não esquece de dar teu like, hein? Deixa eu ver quantos likes a gente tá aqui, que vocês estão muito fracos 813, Isa. Não, eu sempre quero 2.000. Sempre quero 2.000 likes. É daí pra mais. Nós temos superchat? Exatamente. O que você acha? Superchat. Se tiver, vamos dar uma olhada aqui que o pessoal tá falando? É isso. O Uratal falou assim, com Garro, Memphis e Yuri em campo seria G4. Ó,
Confiando que se realmente os 3... E, de fato, melhora muito a qualidade do time, né? O problema é que não jogam juntos já faz um tempo e deve E vai continuar demorar, mais um tempo. né? Sim. Esse é o problema. Então é isso aí, Fel. Mano, vai ter desfalque pra caramba então contra o Grêmio aí. Brincadeira. O Memphis acho que não joga. O Memphis tem que ter todo aquele cuidado com o físico dele. Cara, ele vai jogar hoje em Malta. Mano, não joga quinta-feira. O Memphis não joga. O Martinez, como o Vessone falou, ele tá no Uruguai, então a gente joga ali na Porto Alegre. Acho que dá 1 horinha de viagem de avião. Então, cara, mais alguns jogadores aí. Carrilho, eu não sei se joga também. Mas a CBF também, que calendário porco, né, cara? Os caras colocarem o jogo na quinta-feira pós-data FIFA. Por que não colocou o jogo no sábado, no domingo, já que vai ter um mês de parada pra esse Super Mundial aí? Pelo amor de Deus, cara. Então, mano, calendário horroroso aqui no Brasil, mano. Horroroso. Lembrando que futebol esse ano vai até dia 21 de dezembro, cara, o Campeonato Brasileiro. Por isso estão essas 15 dias de férias, obrigatório. Tem gente reclamando aí, não tá jogando nada, não tem que ter férias. Não tem essa, pessoal. CLT é lei, os caras têm que ter 15 dias agora e 15 dias no final do ano, já que não vão ser aqueles 30 dias direto. Mas fazer o que, né? E, mano, quinta-feira dá pra ganhar, dependendo aí. O Grêmio não é lá essas coisas, também não tá bem. Não que o Corinthians também esteja, né? Mas com essa semana de treinamento, vamos ver se o Dorival conseguiu arrumar um ataque minimamente ali, para que a gente consiga criar jogadas de gol, né? Porque nos últimos jogos, pelo amor de Deus, cara, criar uma chance de gol tem sido um parto para esse time do Corinthians. Arrumou um pouco a defesa, tá ajeitando ali o sistema defensivo. Normalmente os treinadores falam que primeiro arruma de trás para frente, né? Começa a dar defesa, meio, depois o ataque. Mas vamos ver. Talvez o Galo seja até titular nesse jogo, hein? Se for titular, já dá um gás a mais no ataque. Infelizmente, ainda sem o Yuri Alberto, que tá aí com aquela contusão, aquela fratura que ele teve na lombar, né? Se eu não me engano. Então vai ficar aí 1 mês e meio fora. Talvez volte lá no final do próximo mês para jogar contra o Palmeiras. Ele que é o pai dos porcos, né? E, mano, quinta-feira, último jogo. Daí fica 30 dias sem Coringão, hein? Não sei se é bom, não sei se é ruim. Então, comenta aí, deixa o seu like, inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians. Ativando, você recebe em primeira mão, saiu notícia, você já é notificado aí sempre que sair um vídeo do Coringão, hein? Então até o próximo, valeu, é nóis!